A carga formal, no entanto, ao contrário do número de oxidação, ela é uma carga hipotética, ela não existe. É uma questão matemática, é um balanço que a gente faz. Número de oxidação, não. Número de oxidação é um número que indica qual vai ser o excesso ou a falta de elétrons que um determinado átomo terá quando a ligação covalente for quebrada heteroliticamente, tá bom? Então, essa é uma coisa real, número de oxidação é uma coisa real, mas a carga formal ela é hipotética, é uma carga feita para ver o balanço de elétrons em determinada espécie, tá bom? É atribuída a um átomo, em uma molécula ou em um poliatômico, no sentido de auxiliar na determinação mais provável da estrutura de Lewis. Como é que é feito o cálculo da carga formal? CF. É um balanço, tá? É uma regra, são convenções. Você escolhe um determinado átomo na molécula e verifica qual é o número de elétrons de valência deles. Aqui, ó, número de elétrons de valência, conforme a legenda aqui. Por exemplo, nitrogênio. Nitrogênio, da família 5A, ele tem 5 elétrons na camada de valência. Colocaríamos 5 aqui. Menos, abre parênteses, número de elétrons, número de elétrons, número de ligações do átomo na espécie considerada. Número de ligações aqui covalentes desse átomo na molécula. É dividido por 2, porque no cálculo da carga formal, nós levamos em consideração que a quebra da ligação vai ser homolítica, mais número de elétrons não compartilhados, ou não ligantes. Por quê? Quando você faz uma estrutura de luz e verifica que esse átomo tem elétrons não compartilhados, elétrons não ligantes, esses elétrons estão unicamente sob a influência deste átomo, então faz parte apenas desse átomo, tá bom? Então vai ser número de elétrons de valências menos metade dos elétrons ligantes mais número de elétrons não ligantes ou não compartilhados, tá bom? E daí, se várias estruturas puderem ser desenhadas, né, para um determinado composto, várias estruturas de Lewis, nós vamos chegar à seguinte conclusão: a estrutura mais favorável de uma determinada espécie, que seja molécula ou íon poliatômico, é aquela na qual o valor da carga formal dos átomos que a compõem é igual a zero, ou próximo deste valor. Ou seja, a melhor estrutura de luz para um composto é sempre aquela que não tem carga formal ou tem a menor carga formal possível, tá bom? Então, se nós pudermos chegar a uma distribuição zero de elétrons em determinada estrutura de luz, essa estrutura é melhor do que se nós tivermos, por exemplo, uma carga positiva e uma carga negativa nessa estrutura. Outra consideração, a somatória da carga formal de todos os átomos de uma molécula neutra deve ser igual a zero. Por definição, isso daqui é uma redundância. Toda molécula ela é neutra, tá? Toda molécula tem uma disposição de elétrons tal, que é por compartilhamento, de forma que não há nem excesso, nem falta de elétrons. Então, toda molécula é obrigatoriamente neutra. Então, portanto, o somatório das cargas formais de todos os átomos tem que ser zero, tá? E de um íon poliatômico, no caso aí, deve ser igual à carga deste íon. Então, se nós temos uma estrutura de luz ou várias estruturas de luz para um determinado íon poliatômico, por exemplo, nitrato ou sulfato ou carbonato, o somatório de todas as cargas formais que nós calculamos para cada átomo ali tem que ser igual à carga do íon. Por exemplo, carbonato é CO3 2-. Cálculo de carga formal aqui para alguns elementos, né? Para alguns elementos de alguns compostos. Nós temos aqui a molécula do ácido nítrico, HNO3, ácido fúrico, ácido sulfuroso e para a molécula do ozônio. Aqui estão as possíveis estruturas de luz para esses compostos, tá? Essa aqui é uma possível estrutura de luz para o ácido fúrico. Há diversas outras, tá? Várias outras estruturas de luz para ele. E para o ácido furioso também. E para o ozônio também. Mas, enfim, vamos para cá.
Nós queremos calcular a carga formal do átomo de nitrogênio, que é o átomo 1 aqui representado no ácido nítrico. Como que vai ser feito? Reparem o seguinte, cálculo da carga formal, né, CF vai ser igual número de elétrons na camada de valência. Nitrogênio é da família 5A, ele tem 5 elétrons. Seguindo a fórmula, menos, abre parênteses, tá? Número de elétrons ligantes dividido por 2. Número de ligações covalentes, né? Ali, número de elétrons e ligações covalentes dividido por 2. Então, vejam bem, aqui o nitrogênio está formando 4 ligações covalentes, 4 ligações vezes 2 elétrons, 8. 8 dividido por 2 vai dar 4, tá? Ou seja, portanto, é uma quebra homolítica. Você faz uma quebra homolítica de todas as ligações covalentes, soma tudo e você vai ter esse número aqui. Então, vai ser 4. 4 mais número de elétrons não compartilhados, número de elétrons não ligantes. Você está vendo algum par de elétrons, algum elétron solto sobre o nitrogênio aqui que a gente possa considerar? Não. Se não há, ele é zero. Vai ficar 5 menos 4, vai dar mais 1. Então, nessa estrutura aqui, nós devemos colocar uma carga mais 1 sobre o nitrogênio, que é a carga formal dele. Agora, do oxigênio 2, tá bom? Temos oxigênio 2 aqui, tá? Temos outros oxigênios também, mas se nós fizermos cálculo, vai dar zero. Mas, enfim, vamos para o 2. No 2, nós temos o oxigênio da família 6A. 6A, 6 elétrons na camada de valência. Menos, abre parênteses. Então, o número 1 aqui é número de elétrons da camada de valência, número de elétrons em ligações covalentes dividido por 2. Então, uma ligação covalente, 2 elétrons, 2 dividido por 2 vai dar 1. Né? Quebra homolítica vai dar 1 elétron. Então, é esse 1 aqui. 1 mais número de elétrons não compartilhados, número de elétrons não ligantes. É só contar os elétrons que estão sobre o oxigênio aqui. Então, um total de 6 elétrons. 6 menos 7 vai dar menos 1. Então, a carga aqui vai ser menos 1. Mas, qual é a carga total do HNO3? Carga formal vai ser mais 1 menos 1, vai ser 0. E por que tem que ser 0? Porque o HNO3 é uma molécula e toda molécula ela é eletricamente neutra, tá certo? Vamos passar aqui para o mesmo sistema a da molécula do ácido sulfúrico. Repare o seguinte, nós vamos fazer o cálculo da carga formal para o átomo de enxofre e para o átomo de oxigênio mostrado aqui, tá? Esse oxigênio e o lá de cima são iguais. Este de cá e este de cá também são iguais. Vocês podem fazer o cálculo da carga formal ali, inclusive, como exercício, né? Então, vamos ver. Para o átomo 1, carga formal vai ser igual, CF vai ser igual número de elétrons na camada de valência. Enxofre é da família do oxigênio, né? Oxigênio, enxofre, da família 6A. Então, 6 elétrons na camada de valência. Menos, abre parênteses. Número de ligações covalentes, número de elétrons em ligação covalente dividido por 2. Quantas ligações covalentes nessa estrutura? 1, 2, 3, 4. 4 ligações, 2 elétrons em cada ligação, 4 vezes 2, 8. 8 elétrons em ligações covalentes dividido por 2 vai dar 4. 4 mais número de elétrons não ligantes, né? Número de elétrons não compartilhados do átomo sobre o átomo que a gente está fazendo o cálculo. Há algum elétron não ligante? Não há elétron não ligante. Então, vai ser igual a zero. Vai ficar 6 menos 4, que vai ser igual a mais 2. Então, nós temos que chegar aqui e colocar do lado do enxofre uma carga, né? 2 mais, né? 2 mais. Quando nós vamos colocar a carga em um átomo, primeiro nós colocamos o número e depois nós colocamos a carga. Então, a carga aqui é 2 mais. Para o oxigênio aqui, de número 2, carga formal, CF vai ser igual a número de elétrons da camada de valência, oxigênio da família 6A, como a gente já falou, menos, abre parênteses, número de elétrons em ligações covalentes, uma ligação apenas com enxofre, dividido por 2, né? 2 elétrons dividido por 2 vai dar 1 elétron para o oxigênio. Mais
número total de elétrons não compartilhados, né, não ligantes, vai ser um total de 6 elétrons. Vai ficar 6 menos 7 menos 1. Então, nós temos que chegar aqui e colocar a carga menos 1 para esse oxigênio, tá? E qual vai ser a carga total do ácido sulfúrico? Perdão. A carga total do ácido sulfúrico vai ser o somatório de todas as cargas. Se vocês fizerem como exercício o cálculo para esse oxigênio, que é igual a este oxigênio, você vai ver que a carga desses oxigênios é igual a zero. Esse oxigênio aqui é idêntico ao 2. Então, a carga dele, a carga formal dele vai ser menos 1. Qual vai ser a carga resultante do ácido sulfúrico? Vai ser igual mais 2 menos 2, vai ser igual a zero. Então, a carga formal zero. O ácido sulfúrico é uma molécula, e toda molécula é eletricamente neutra, tá bom? Semelhante, nós vamos fazer para o ácido sulfuroso, como está aqui, e de modo semelhante para o ozônio. Basta vocês acompanharem, tá bom? Do que nós falamos até agora, nós podemos fazer um resumo. Que carga formal é a carga que um átomo teria se suas ligações fossem rompidas homoliticamente. Número de oxidação, que é um outro aspecto, tem uma outra aplicação, número de oxidação é a carga que um átomo teria se suas ligações fossem rompidas heteroliticamente. O número de oxidação é muito importante quando nós temos eletroquímica, reações de óxido-redução. Aqui, para nós, o número de oxidação é irrelevante, mas a carga formal ela é importante para nós definirmos qual estrutura de luz é melhor para representar uma determinada substância, caso essa substância possa ser representada com várias estruturas de luz. É mais ou menos quando a gente vai postar uma foto no Instagram, né? No Face. O que a gente faz? A gente tira 30 fotos para escolher uma, né? É mais ou menos isso, de brincadeira, né? Ou seja, nós desenhamos, é possível desenhar várias estruturas, escrever corretamente várias estruturas de luz, né? Tirar várias fotos, né? De representação do ácido sulfúrico, mas qual delas ou quais delas são a melhor representação? Qual delas é a melhor foto para postar no Instagram? Essa estrutura vai ser aquela estrutura que melhor representa aquela substância, e isso vai ser possível através do cálculo da carga formal e da comparação. Quanto maior a separação de cargas, né, entre os átomos de uma estrutura de luz, pior esse átomo é, né? Você saiu descabelado naquela foto, a roupa saiu torta, né? Você estava de óculos, esqueceu de tirar o óculos, etc. Quanto mais você complica a estrutura, mais energia ela vai ter e menos representatividade ela vai ter para aquele átomo. Eu deixo aqui uma tarefa de fixação para vocês, tá? Que vai ser de calcular a carga formal dos átomos no íon NH4+, né? Se você tem uma dúvida de como faz ainda uma estrutura de luz, você vai lá no Google e busca estrutura química para o NH4+, para íon amônio. Você vai pegar a estrutura e você vai fazer ali o cálculo da carga formal. Calcular a carga formal nos átomos na água. Pergunta próxima. Qual das duas estruturas de ressonância abaixo é a mais provável? Ressonância é uma coisa que eu não expliquei para vocês ainda. Nós poderíamos trocar o seguinte. Qual das estruturas de luz abaixo é a mais provável? É aquela que melhor representa esse composto aí, NOCl. O NOCl aqui está sendo representado através de duas estruturas de luz. A estrutura I e a estrutura 2I. 2I. Eu estou perguntando para vocês qual delas melhor representa, qual delas possui menor energia se ela existisse, qual delas é a melhor foto para postar ali no Instagram, né, delas, a estrutura I, a estrutura 2I. Eu já dei a resposta praticamente há um minuto atrás, basta você voltar e entender. Nós temos duas representações, qual é o critério para nós escolhermos qual é a melhor foto, qual é a melhor representação?